Pessoal, bom dia. Vou ler uma mensagenzinha bem curtinha para a gente iniciar. O ódio humano. Elimina para sempre de teu ser o sentimento do ódio em teu coração. Caso não aceites ou queiras ver tal realidade em tua vida, somente irás atrasar em muito tua própria evolução espiritual, o que fará tua alma chorar tristemente por esse erro na eternidade. Bom, vamos elevar nossos pensamentos até Deus, fechando os nossos olhos, aquietando o nosso coração, pedindo a presença dos benfeitores espirituais dessa casa, que nos envolva com seu amor, seu carinho de sempre. Vamos fazer a oração de abertura. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, bom dia. Bom, só para não deixar passar a oportunidade, né, já que hoje está completando 164 anos que o Livro dos Espíritos foi publicado, hoje é o dia do Livro Espírita, né? Então, quem quiser assistir hoje, 17 horas, vai passar uma encenação teatral no YouTube chamada História Nunca Contada de Allan Kardec, o cientista do infinito. Aqui está pequeno, não dá para ver bem o banner, né? A propaganda, né? Mas é o canal YouTube Amo Espetáculos. Então é gratuito, é só acessar, o link vai estar disponível. Então vai passar ao vivo, é interessante para a gente estudar, conhecer mais sobre a doutrina, né? Sobre aquilo que veio dar essa estrutura, né? Codificar os princípios que a gente vem estudando, né? Para tentar crescer, tentar fazer a nossa evolução de forma efetiva, né? E hoje, dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, a gente vai falar sobre o princípio vital, capítulo 4, perguntas 60 a 75 do Livro dos Espíritos. Não sei quem é que estava aqui a semana passada, domingo passado, para ver a sequência, né? Porque a gente está fazendo uma sequência, né? E a gente vai usar alguns termos, são explicados no capítulo, que remetem a outros conceitos já tratados aqui anteriormente, né? Então a gente vai ter que fazer uma pontezinha para fazer pelo menos uma compreensão da matéria. Quando Kardec vai abordar o princípio vital, ele vai falar sobre seres orgânicos e inorgânicos. Por quê? Porque o princípio vital, como o próprio nome fala, vai dar distinção entre essas duas classificações dos seres existentes no universo, animados e inanimados. O universo é constituído de 3 elementos, isso já foi dito no começo, né? Deus, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, espírito e matéria. Questão 27 do Livro dos Espíritos. O universo é constituído, Deus como criador de tudo, né? Espírito e matéria, tudo emana desses elementos, tá? Quando Kardec fala de espírito, nesse primeiro estudo, ele não está falando de nós espíritos, seres inteligentes da criação. Tem uma distinção, ele usa o mesmo termo, para dar 2 definições, 2 conceitos. Aqui ele está usando um outro conceito. E como é que ele distingue isso? No Livro dos Espíritos, na Gênese e nas outras obras, ele distingue escrevendo espírito com letra maiúscula
esse se referindo ao ser inteligente da criação, ou seja, a nós, e espírito com letra minúscula. Espírito com letra minúscula no sentido de princípio inteligente da criação. E aqui a gente está falando desse espírito, princípio inteligente da criação. Então, no universo nós temos Deus, princípio inteligente da criação, e matéria. Tudo funciona em torno disso. Mas a matéria por si só, ela precisa de uma propriedade. Para ela é necessária uma propriedade a fim de que ela possa receber a influência, a interação do espírito, ser inteligente. Esse elo de intermediação é o fluido universal. Então a analogia que Kardec faz é mais ou menos a seguinte: imagine uma piscina gigantesca e o universo mergulhado dentro dessa piscina. A água da piscina é o fluido universal. Estamos todos mergulhados nesse fluido universal, que é o elemento que permite a interação do espírito com a matéria. Então é um atributo da matéria. A matéria tem esse fluido universal que faz essa ponte que é indispensável para a existência, para a vida. E do fluido universal, aí sim a gente chega no nosso assunto, porque o fluido universal emana o princípio vital, que faz a distinção entre seres orgânicos, que são os seres que trazem em si mesmo, definição de Allan Kardec, uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Seres orgânicos nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades de sua conservação. Compreendem homens, animais e plantas. Seres que vivem, têm vida. Eles têm princípio vital. Seres inorgânicos, definição de Allan Kardec, são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria, minerais, água, ar, etc. Então, a gente está entrando bem nos domínios da química básica, né? Voltando aos nossos tempos de ensino médio. Mas isso é essencial porque faz parte da nossa existência, né? Então, vamos falar sobre o princípio vital. O princípio vital decorre do fluido universal, certo? O fluido universal é o elo que permite essa interação entre espírito e matéria. Todo elemento em si traz o fluido universal. Agora, o princípio vital, ele só vai ser encontrado onde há vida. E vida significa movimento, vida significa crescimento, vida significa reprodução e morte. E a morte, conforme Kardec estuda, é a extinção desse princípio, a extinção desse fluido vital. Então, quando a matéria se agrega, e ela vai se agregar em função do fluido universal. Quando a matéria se agrega, os elementos que constituem a matéria se agregam em função do elemento do fluido universal. Entende? Essa agregação, dependendo da destinação desse elemento, ele vai aurir nesse fluido universal o princípio vital. Então vamos dizer assim, para a gente exemplificar: a agregação dos átomos, das moléculas, quando elas vão se formando para unir um determinado elemento, entende? Na união de uma pedra ou de um plástico, ou seja, de algo inanimado, isso não vai precisar aurir o fluido vital. Mas se for para a formação de um ser vivo, aí vai ser necessário. Por quê? Porque, segundo Allan Kardec explica, o princípio vital, questão 64. O princípio vital é um dos elementos necessários à constituição do universo. Então, para que haja vida, e aqui a vida como elemento assim de próprio desenvolvimento universal, né, de progresso do universo em si, ela depende desse princípio vital. Porque sem ele, o que existiria apenas seriam os elementos da matéria. A gente vai imaginar os átomos e sua constituição, elétrons, nêutrons, dispersos. Não haveria essa aglutinação, não haveria essa concentração para a formação dos elementos. Aqui a gente vai encontrar na questão
Questão 63. Tanta coisa anotada aqui que eu perco o fio. Questão 63, falando os espíritos explicando a Kardec sobre o princípio vital. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente é o princípio vital. Esse agente sem a matéria não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem eles. É o princípio vital que dá vida a todos os seres, que o absorvem e assimilam. Aí a gente pode fazer algumas considerações interessantes. Onde há vida, há princípio universal, há princípio vital. Onde há movimento, né, conforme Kardec descreve, né, seres orgânicos a gente classifica como aqueles que se movimentam, nascem, reproduzem-se e morrem. Né? O átomo, que é a base conhecida, né, a nossa base conhecida da estrutura da matéria, né, era até pouco tempo atrás a menor partícula conhecida, né, hoje a gente conhece as subdivisões atômicas, mas sempre a partir do átomo, né, os constituintes do átomo. Entende? O átomo se movimenta, o átomo se agrega, ele tem movimentação, ele tem uma certa reprodução quando ele estabelece as suas conexões atômicas, né, suas ligações atômicas para formar moléculas, constituir a partir daí os demais elementos. Né? Então, a partir disso, a gente poderia trabalhar a ideia, né, a partir desses conceitos de Allan Kardec, de que o princípio vital já começa a se manifestar na estrutura da própria matéria. E é uma questão interessante, porque quando Kardec vai analisar a espiritualidade com Kardec, vai analisar a questão, e essa questão 63 ela é bem interessante nesse sentido. A linha que separa o princípio inteligente, o espírito, né, que a gente tratou na constituição do universo, o princípio inteligente da matéria, ela é muito tênue. É muito difícil da gente fazer essa separação. Kardec pergunta, né, o princípio vital é propriedade de um agente ou apenas da matéria? Ou seja, ele é um efeito ou uma causa? Entendendo a pergunta, o princípio vital é efeito de algo ou é causa de algo? Porque o princípio vital, a gente está falando daquilo que é a base da vida. E os espíritos respondem, é uma e outra coisa. Ele é tanto causa como efeito. Quer dizer, não dá para separar. A gente não consegue separar. Para falar, então, exatamente, isso é só matéria. Isso é uma matéria viva. Kardec usa o termo matéria animalizada para distinguir a matéria inerte, né, vamos dizer, a matéria que está agregada apenas com o fluido universal, da matéria que já auriu, já absorveu também o princípio vital. Então seria matéria animalizada. E aí sim, quando ele dá esse conceito de matéria animalizada, ele está falando da matéria que já tem, então, a característica da vida como a gente a conhece, a vida corpórea, a vida do plano material que a gente está falando. Então, a vida no sentido de que o ser nasceu, cresceu, se reproduziu e morreu. Essa é a vida animalizada. Que apesar do termo também se aplica aos vegetais. Né? O animalizado é nesse sentido de que há movimento, né? De que progride, que há um ciclo. Entende? Mas isso, abstraindo já essa formação do ser, criação do ser, a definição do ser corpóreo, né? Quando a gente vai passar a analisar as suas bases, a gente vai encontrar princípios nos elementos estruturantes dessa base que também estão funcionando a partir das características fornecidas pelo princípio vital e não só no fluido universal. Então é difícil a gente fazer a separação para distinguir exatamente onde começa a vida e até onde a gente vai encontrar apenas matéria bruta ou matéria inanimada. É difícil. A partir daí, então, como é que a gente vai agir? Como é que devemos agir? Onde isso repercute? Onde isso vai ter consequências? Né?
Eu vou dizer a primeira mais simples e óbvia que vem na nossa mente. Quando a gente pega dos argumentos daquelas pessoas que defendem, por exemplo, o aborto, eles vão dizer que até 3 meses a gente não tem vida no feto. Então, se a gente for partir desses princípios que a gente está estudando a partir do fluido universal e princípio universal, a conclusão vai ser totalmente diferente. Entende? E isso vai muito além ainda, né? Mas aí é assunto para outros estudos mais aprofundados. Né? Muito bem. Então, agora, princípio vital, que a gente está tratando, não constitui um elemento por si só. Ele não é algo independente, não é algo à parte daqueles outros 3 elementos essenciais que a gente começou a falar, que constituem, que são a base de tudo que existe no universo. É uma qualificação atribuída à matéria, a partir da ação do princípio inteligente. É um assunto meio árido para a gente estudar, mas precisamos saber, né? Afinal de contas, isso daqui repercute também nas nossas ações, né? nas nossas concepções sobre o que seja a vida, como defender a vida, né? Gente, isso daqui vai longe, vai longe. O que acontece no organismo, então, quando extingue-se esse princípio vital? O organismo fenece. Então, há aí o fenômeno que a gente conhece como morte, entende? É a exaustão desse princípio, desse fluido vital. Na questão número 70, Kardec pergunta, né, em que se transforma a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após essa morte? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Ou seja, a matéria se decompõe, ou seja, ela se dissocia. Aqui, perdi a questão. Tá aqui. Não, também era, mas era outra. Mas eu vou falar sem citar o número, depois a gente lê e aí descobre por si mesmo. Né? Mas a distinção que Kardec faz é a seguinte: o princípio vital, sem o princípio vital, a matéria não se aglutina, a matéria se decomporia. Ou seja, ela não se uniria para formar aqueles elementos a que são destinados, que se destinam para a realização, para a sua realização. Acabando o fluido vital, ou seja, extinguindo-se esse fluido vital, a matéria se decompõe, e realmente é o que acontece, né? Então, a partir daí, embora Kardec na Gênese diga que a gente não tem ainda elementos para saber exatamente qual é a origem desse fluido vital, né? Aliás, ele deixa isso bem claro quando ele diz o seguinte, ele pergunta aqui no começo, olha, o princípio vital é algo distinto, tem uma existência própria? Ou então, para ser integrado no sistema de unidade do elemento gerador, seria um estado particular, uma das modificações do fluido cósmico, o que se torna princípio da vida, como se torna a luz, fogo, calor e eletricidade? É nesse último sentido que a questão é resolvida pelas comunicações que estão contidas aqui nesse capítulo. Mas seja qual for a opinião que se faça sobre a natureza desse princípio vital, porque é indefinido, a gente ainda não tem os elementos para definir com precisão, o certo é que ele existe, porque observamos os seus efeitos. Entende? Então, a partir daí, se a gente vê a matéria se decompondo após a morte, então a gente pode deduzir, como um axioma, que a sua aglutinação se dá em função desse princípio que sustém a vida. É aí que a gente encontra, então, a atuação desse princípio vital que vai fazer a diferença. E aí Kardec explica, a gente vai encontrar esse princípio em todos os seres vivos. A origem é a mesma. Não existe diferença entre o princípio vital que anima o vegetal e o princípio vital que anima as pessoas, por exemplo. É a mesma origem. O que varia é a sua adaptação ao meio. Então, é óbvio que o princípio vital que vai animar um vegetal, ele vai ser adaptado para as funções necessárias do vegetal, que é diferente da função exigida pelo ser humano. Mas a origem é a mesma. E também não é o mesmo em quantidade para as espécies,
princípio vital de um vegetal em quantidade é menor do que o princípio vital de um ser humano. E mesmo dentro da mesma espécie há diferença. Então, e aí Kardec deixa, ele explica isso, colocando aqui, ó, a quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais energéticos e, de certa maneira, de vida superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. A gente vai consumindo isso ao longo da vida, né? Viver consome energia. Pode se tornar incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. Aqui a gente tem uma receita, você vê, as coisas passam dentro do texto, a gente nem presta atenção. A gente sabe que ninguém tem o dom de prever quando é que chegará o nosso dia de voltar para o plano espiritual. Nós temos vamos dizer assim, um projeto reencarnatório que nos faculta um tempo de existência para a realização de certos projetos a quais nos submetemos para concretizar nossa evolução. Agora, quanto tempo vai levar isso? A gente não sabe. Está em nossas mãos trabalhar isso? A gente pensa, não, isso está na mão de Deus, mas de certa forma a gente pode contribuir com isso também. Entende? Quando Kardec fala que é possível a gente renovar a quantidade de fluido vital pela absorção e assimilação de substâncias que o contém, a gente tem a porta aberta para compreender que a nossa existência pode sim ser prolongada por atos nossos da nossa parte, desde que, é óbvio, sejam compatíveis com esse propósito, entende? Os nossos comportamentos, né, desenvolvidos aqui na nossa vida humana, são totalmente contrários a isso. Então a gente pode dizer que com as nossas condutas a gente subtrai o princípio vital, mas se a gente se reorientasse, a gente poderia acrescentar. Então, subtraindo, a gente vai chegar a 60, 70 anos? Onde a gente chegaria se a gente conseguisse acrescentar, né? São coisas que vale a pena a gente refletir, né? Principalmente na hora de comer aquele churrascão do domingo, né? Aquela picanha gorda, assim. Vale a pena a gente refletir sobre isso. E aí Kardec prossegue: o fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos, e em certos casos fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Aqui a gente tem o princípio do passe magnético, a transmissão de fluido. Quer dizer, aquele que tem muito fluido, né, o que tem, conforme Kardec fala, vida superabundante, né, ele pode doar para aquele que tem menos. Entende? Aqui a gente começa então a entender certos elementos, né, que permeiam as condutas que a gente tem na casa espírita. A gente vem para a palestra, assiste a palestra e vai para o passe. Mas o que acontece no passe? O que é o passe? Olha a chave para a gente entender, começar a entender o que é o passe espírita, né? Vamos dizer assim. Transmissão de fluidos. Agora, a gente precisa de fluido? Vai saber. Quem precisa, né? Quem está numa situação, pode receber. A gente vê aqui. É saldo positivo para o saldo negativo, então a gente pode dar uma equilibrada. Agora, está todo mundo no saldo negativo, de repente? E quem não está? O que vai fazer com esse fluido que recebe a mais? Vai absorver? Não dá para saber. Então a gente começa a entender: é necessário, é terapêutico, é curativo? Onde que eu me situo? Onde que está a minha necessidade? Né? Isso daí também faz parte da direcionar a nossa conduta. E em cima disso, da compreensão básica do que seja o princípio universal, Kardec desenvolve alguns estudos acerca da inteligência, porque a gente está trabalhando com esses conceitos: fluido universal, princípio inteligente do universo, o espírito com letra minúscula, princípio vital, está tudo interligado. Então ele vai abordar também a inteligência.
E aí ele pergunta: a inteligência é um atributo do princípio vital? Ou seja, o elemento, o objeto que aure na sua formação princípio vital, ele traz consigo inteligência? Não. Pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. Inteligência e matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se senão por meio de órgãos materiais. Somente a união com o espírito, princípio inteligente, dá inteligência à matéria animalizada. Então, para que haja inteligência, agora a gente falando dos seres orgânicos, seres animalizados. Para que esse ser animalizado tenha inteligência, é necessário que ele se una ao princípio inteligente, ao espírito com letra minúscula, né? Kardec distingue. As plantas não têm isso. São vidas orgânicas, né? Simplesmente orgânicas. A partir do animal a gente já vai encontrar, então, essa união, princípio vital, princípio inteligente e matéria. Ela começa a se formar a partir do animal. Porque no animal há o quê? Há inteligência no animal? O animal tem instinto. Aliás, não só o animal tem instinto. A gente vai encontrar esse instinto, pelo menos rudimentar, a partir das formas de vida mais... os seres monocelulares, mononucleares. Quem for bom de biologia vai me corrigir. Eles já têm o rudimento do princípio do instinto de conservação. Então já há uma manifestação de instinto a partir desses seres. Ali então já há inteligência, porque o instinto é inteligência. Kardec coloca aqui: o instinto é independente da inteligência? Questão 73. Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. E aí ele dá a definição: o instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm suas necessidades. Então, quando a gente fala de instinto, a gente está falando de inteligência, certo? Que é uma característica, voltando, dos seres orgânicos, que tem na sua composição, além do princípio vital que lhes dá a vida, também o princípio inteligente, o espírito com letra minúscula, que lhes dá, então, o atributo da inteligência, adequado ao seu estado, lógico. Então, o instinto é uma manifestação inteligente. E mais, que questão seguinte, ele prossegue na 75, né? É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida em que crescem as intelectuais? Porque, tudo bem, a gente vai pensar do ser mononuclear, ali que começou sua existência, a sua linha evolutiva. Fala, bom, ali tem instinto, o animal tem instinto, mas e o homem, que é racional, né? Ele precisa de instintos. E aí os espíritos falam para ele, repetindo a pergunta: é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Os espíritos: não, o instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão. Nunca se engana. O homem não deve perder o instinto. Por mais que a gente se intelectualize, desenvolva a nossa inteligência, a concepção de que a partir daí então a gente não precisa mais do instinto é totalmente equivocada. Porque o instinto, por ser a célula básica da inteligência, destinada a fazer com que todos os seres consigam prover as suas necessidades básicas, ele não é passível de equívoco, porque senão ele não cumpriria a sua função. Se o instinto fosse capaz de errar, os seres não iam conseguir prover suas necessidades e iam falecer. E não teria, então, toda a cadeia de vida a partir deles. O instinto é inequívoco. Então, ele deve sim continuar sendo não só considerado, como também aprimorado em seu uso pelo homem. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar a descrição que Paulo faz do ciclo evolutivo, quando a gente começa a nossa existência a partir dos instintos, porque somos simples e ignorantes, aí desenvolvemos a razão, desenvolvemos o sentimento, a
partir da razão racional para voltar perfeitos ao instinto. Só que é o instinto aperfeiçoado no bem, porque aí não vai ser mais racional. Hoje a gente tem que pensar para fazer o bem. Será que vale a pena? Será que o cara não está me enganando? Será que não vão me passar a perna? Será que não é golpe? A gente tem que pensar, raciocinar para chegar a uma conclusão lógica de que não, realmente aqui nesse caso vale a pena ajudar. É racional. Agora, o ser perfeito, ele vai viver do instinto, porque aí o instinto dele já conformado aos padrões da perfeição vai levá-lo a fazer o bem sem pensar, precisar raciocinar sobre isso. Vai ser algo instintivo, que é o que a gente fala aqui do nosso conceito de instinto, uma inteligência não racional. Eu não vou precisar raciocinar acima disso, vai ser natural. Entende? O ser vive naturalmente no bem, em cima do instinto, não da inteligência somente. A inteligência contribui para aprimorar, né? Porém, sempre partindo dessa primeira premissa, é um atributo do ser orgânico que já possui na sua formação o princípio inteligente. Porque essa inteligência, o instinto, a inteligência que nós desenvolvemos, o intelecto, eles são todos radicados no princípio inteligente. É por isso que Kardec usa o mesmo termo, embora com essa distinção para fazer a diferença de conceitos que ele usa. Espírito. Nós não estamos tratando aqui do espírito nós, né? Cada um de nós espíritos individualizados, seres inteligentes da criação. É o princípio inteligente, mas esse princípio inteligente já é a última etapa da obra divina, a manifestação dessa última etapa da criação, a que vai se tornar, né? Vai se concretizar naquela mais perfeita, que é o espírito nós individualidades. Sempre a partir disso. E aí a gente então começa a entender certas coisas que ficam mais fáceis de nos fazer lidar com as questões do nosso dia a dia, né? Viver, morrer, né? Passa a ter outro significado, porque tudo isso aqui está ligado à vida corpórea. É que deixa claro desde o começo, a gente está falando da vida corpórea. Entende? O espírito não precisa de princípio vital para a sua existência. Entende? Ele é, na sua essência, elemento constituinte do universo. Ele precisa de princípio vital. Entende? É só o corpo que precisa. A morte só existe no corpo. Essa é a consequência lógica de entender isso aqui. Morrer é algo que pertence ao corpo físico. Consequência que sai daí, que é aquela que a gente bate, reitera e que é difícil de entrar na nossa cabeça. O espírito é imortal. Nenhum de nós vai morrer. Não é bom saber disso? Não é bom saber ter essa consciência? Especialmente em momentos de maior turbulência como esse que a gente está vivendo. Não é bom saber que a gente é imortal? Por que a gente é tão renitente com esse tipo de ideia, né? Onde a gente cristalizou a nossa mente, né, nesses últimos milênios para ficar tão resistente a aceitar essa ideia e viver em função disso, dessa concepção? É complicado. Daí que a gente tem que agradecer a Deus ter nos enviado através de Kardec todo esse cabedal de conhecimentos, né, para nos tirar dessa cegueira na qual a gente se movimentou por tanto tempo e aproveitar melhor a nossa existência, aproveitar melhor em todos os sentidos, até no orgânico. Afinal de contas, a gente pode ter um termo, né, um prazo final de existência, mas até nisso a gente pode influenciar positivamente. Se a gente souber aurir, né, se a gente souber absorver os elementos que fortalecem, que renovam o nosso princípio vital, a gente pode até nesse ponto isso nos ajuda, né? Não é uma ideia interessante? Eu estou chegando a 35 anos, né? Mas quando eu tiver mais idade, eu queria saber disso. Então é isso, gente. Estudem quando vocês puderem em casa. Primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Vamos lembrar das aulas de ciência, dos amigos, né? Traz todo um pacote afetivo de lembranças, mas vale a pena a gente estudar, porque isso daqui afeta o nosso dia a dia, tá bom? Tenham um bom domingo, obrigado pela paciência de vocês, né? Que Deus nos abençoe. Sim, hoje eu já falei aqui, os nossos 164 anos do Livro dos Espíritos.
que a gente pode dizer, então, 164 anos da doutrina espírita, né? É uma data muito especial para a gente. Então, vamos aproveitar, né? Vamos homenagear indo em Kardec, tá bom? Obrigado, um bom fim de semana e uma boa semana para todos vocês. Então a gente vai levando o nosso pensamento para buscar todos esses espíritos, essa espiritualidade amiga que nos assiste, que nos acompanha, que nos inspira nesse nosso processo de evolução, nesse nosso processo de desenvolvimento pessoal. Aos nossos mentores, aos mentores dessa casa, que nos recebem, que nos acolhem nesse ambiente tão abençoadamente preparado. Para agradecer profundamente por essa amizade, por esse compartilhamento. A esses espíritos, o nosso muito obrigado. E elevando mais pensamento, a gente vai buscar o nosso mestre maior, Jesus Cristo, aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje. Para profundamente e respeitosamente agradecer do íntimo de nossos corações pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua atenção para conosco, pela sua orientação permanente em nossos horizontes, nos sinalizando o caminho correto a seguir e nos infundindo força e serenidade para superar os obstáculos, mantendo a rota mesmo diante das dificuldades que o mundo oferece. A Cristo, nosso Mestre, o nosso muito obrigado. E nele pensamos também, especialmente nessa data de hoje, no nosso codificador Allan Kardec, que em sua existência no século XIX veio como um emissário da espiritualidade maior, para nos concretizar a oferta da terceira revelação, trazendo de forma didática, de forma objetiva, todo o procedimento que regulamenta as nossas existências e os meios que são necessários para que a gente possa cumprir o nosso objetivo, que é o de evoluir, que é o de buscar a nossa perfeição moral. Então, rogando a Deus que abençoe esse espírito de luz, que o dignifique ainda mais em sua jornada evolutiva e que nos ilumine a nós, que tentamos buscar, compreender e aplicar esses ensinamentos, para que a gente possa encontrar em sua obra, né, o alicerce básico, sólido, onde a gente possa então firmar o nosso crescimento. Que Deus nos abençoe e nos guarde até o próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.